Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, o vídeo de hoje eu vou começar com uma certa polêmica aqui, mas é que eu quero compartilhar com vocês antes de tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Eu tava conversando com a minha maravilhosa, digníssima esposa e eu quero saber a opinião de vocês aí, viu? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que é um assunto polêmico, mas tudo bem. Nós estávamos falando sobre Bolsa Família, isso mesmo, né? E eu estava comentando com ela que ontem eu estava assistindo uma roda de discussão, falando sobre o setor, a indústria de erva mate no Brasil, como é que é os próximos passos, né? Como é que é a relação entre produtor e indústria, né? Era uma conversa, assim, foi uma conversa bem longa. Mas tem um dos pontos, né? Eu destaquei vários pontos, inclusive eu pretendo produzir conteúdo falando sobre esses pontos que foram trabalhados nessa roda de discussão. Vamos chamar assim, eu não sei o que era aquilo ali. Sinceramente, eu não sei qual que é o nome. Mas que seja. E uma das coisas que foi comentada ali é a questão do Bolsa Família, né? E um dos produtores ali, um dos grandes ali, ele estava comentando que ele levantou uma bola que eu achei interessante, inclusive. Que ele acha que seria interessante propor para que o governo libere, né, a situação de, por exemplo, a pessoa recebe a Bolsa Família e ela poder, ao mesmo tempo, trabalhar e ter um salário, sabe? Então, por exemplo, lá uma pessoa que recebe a Bolsa Família, ela poder ter uma carteira assinada com um salário mínimo, por exemplo, né? E a Bolsa Família servir de complementar essa renda aí, né? A fim de girar mais dinheiro na economia, né? Em vez de a ideia dele em vez de incentivar a pessoa a não trabalhar, né? Não, dá um gásinho, ó. Você tem o Bolsa Família mais o trabalho. Tem essa possibilidade, não uma coisa excluindo a outra. E de certo ponto, eu pensando assim, na questão empresarial mesmo, sinceramente, confesso com vocês que eu concordo com o que esse senhor disse, assim. Nesse ponto específico, mas eu não sei como seria aplicável isso daí, né, se tratando de Brasil. Mas a minha esposa foi totalmente contra. Ela falou assim, não, isso segundo ela, o Bolsa Família, o emprego é a saída do Bolsa Família, né? Então uma coisa tem que excluir a outra, né? Mas eu não sei como é que conseguiria chegar a um ponto bom nessa discussão. Inclusive eu gostaria de ouvir de vocês aí, a opinião de vocês sobre esse assunto específico, beleza? O que você acha da pessoa poder trabalhar e ainda receber Bolsa Família? Se você é a favor ou contra, você escreve aí e eu quero saber, realmente. Agora vamos ao assunto deste vídeo. Então, provavelmente eu vou falar para vocês assim, provavelmente no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente eu vou estar bem longe daqui dessa câmera, desse local onde eu estou gravando isso aqui. E vou entrar de cabeça naquilo que a gente pode chamar de aventura, mas eu prefiro chamar de desafio, um desafio. Eu estou em busca da onda perfeita, daquela onda gigantesca, que todo surfista quer surfar, né? Quer fazer aquela manobra maravilhosa, né? E eu estou em busca dela. E provavelmente, nesse momento que você está assistindo agora, eu estou ativando parte de um plano que, em breve, a gente vai estar mostrando mais coisas aqui para vocês. Em breve. Mas estou totalmente feliz embarcando para essa jornada que vai ser um desafio sensacional. E nós vamos trazer aqui em breve mais novidades. Mas o ponto que encaixa totalmente com o vídeo aqui é que eu não tenho ideia nenhuma como é que vai ser. Eu não tenho noção nenhuma como é que tem que fazer. Eu só sei que eu vou meter a cara e vou tentar dar o meu melhor e tentar trazer alguma coisa que realmente funcione pra turma, né? Pra turma que acompanha a gente, né? Cara, vai ser muito louco esse rolê. E eu tô empolgado, mas eu confesso que eu tô com aquele certo medinho. Não sei se você sente medo, né? E esse é o assunto do vídeo, nós vamos falar sobre medo. Pois é. Se você clicou aqui provavelmente pela thumbnail,
ou pelo título aqui, é sobre isso que nós vamos falar, sobre medo, né? E assim, já podemos entender algumas coisas, né? Uma das formas como eu supero o meu medo ultimamente é simplesmente indo para cima de cabeça, fazendo. Eu não sei o que é que tem que ser feito, mas eu tento fazer. E é isso. Talvez é assim que começa. Pelo menos na minha cabeça tem funcionado muito, né? Eu focar em fazer do que focar em pensar muito no que tem que ser feito, né? Então eu foco no que tem que fazer. Eu queria trocar uma ideia sobre, inclusive juntando uma coisa que eu estava lendo, né, sobre o poder do subconsciente, né, que é um estudo sobre a mente, etc. E aqui o assunto seria, que eu queria propor para você, é como que você pode usar a sua mente para controlar o seu medo. Isso mesmo, para você dominar o seu medo, né, para você. Não significa que você não vai ter mais medo, mas que você vai olhar, vai entender e vai, querendo ou não, você vai enfrentar o seu medo, mas com o poder da sua mente, né? Uma coisa que eu destaquei interessante aqui, inclusive, que foi uma frase que eu li no meio desse livro. Eu não sei qual que é o filósofo, qual que é a pessoa, nem me lembro. Sinceramente, eu não vou conseguir falar o nome do filósofo aqui, mas eu vou conseguir falar a frase, porque eu anotei a frase. A verdade é essa. E não anotei o nome do filósofo, dei mole. Mas a frase que eu achei interessante, que pode começar para ilustrar e que vai muito de encontro com o que eu tenho feito, é a seguinte: faça a coisa que você teme e a morte do medo será certa. É sobre fazer, né? É sobre se colocar em ação e ir pra cima, né? Mesmo com medo. Muita gente fala isso, né? Faça mesmo se você tiver medo, né? Mesmo se você tiver com medo. E eu concordo, sinceramente eu concordo, porque o medo é interessante, assim, você pensa. Talvez o medo ele pode ser confundido com cuidado. Você pode estar tomando um certo cuidado, lógico, certas coisas que você quer fazer na sua vida, coisas que você quer executar, pô, você pode pensar em executar com cuidado, não tem problema nenhum, né? A grande parte das pessoas pensam exatamente assim, né? Só que a diferença talvez é que elas não congelam. Não congela. Então aqui o desafio para você que tem muito medo de fazer coisas, tirar coisas do papel, cara, você não pode congelar. O seu medo não pode te paralisar. E se ele tá te paralisando, significa que você tem um problema. Você precisa ir atrás de ajuda, buscar uma conversa com um especialista, né? Desligar esse vídeo aqui e, sei lá, ir atrás de quem com certeza sabe muito mais do que eu e perguntar e tentar resolver esse problema aí. O medo, ele sempre vai existir, mas ele não pode te paralisar. Esse é um ponto interessante para a gente pensar também. Uma coisa que aqui nesse ponto também é legal a gente trazer é que o medo, ele é uma forma de pensamento negativo. Ou seja, a única forma de combater ele é você produzir um pensamento construtivo, que é o contrário do pensamento negativo, né? O negativo ele vai no sentido da destruição, né? Então, já o construtivo é realmente no sentido de construir algo mesmo. E muitas das vezes nós nos pegamos, como é que eu posso falar, conservando esses pensamentos negativos, às vezes em formato de medo. E quando a gente coloca lá dentro do nosso subconsciente, mas exagera, né? E mantém esse exagero de medo dentro do nosso subconsciente, medo de algo. Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. E quando a gente começa a colocar dentro da nossa cabeça essa ideia de eu tenho medo de andar de avião, medo de avião, medo de avião, tem grande chance dessas coisas se realizarem, porque tudo que está plantado no nosso subconsciente tem grandes chances de se realizar de fato, né? Então, por isso que é interessante você ter esse cuidado com o que você tem pensado, né? E no sentido contrário, pensar assim, já que eu estou com medo, vou pensar alguma forma
positiva de lidar com essa situação, né? Então, que é o outro lado, é o pensamento construtivo. Muitas pessoas têm medo de fracassar. Confesso que eu nunca tive medo de fracassar, mas talvez porque eu nunca tinha parado muito para pensar nisso, né? Nunca tinha. Geralmente a pessoa que tem medo de fracassar é a pessoa que sabe muito sobre o que tem de ser feito, tá? Então ela, às vezes, ela quer dar aquele, como que eu posso falar? Ela tem que ser perfeito demais para fazer. Por ter que ser perfeito demais para fazer, essa pessoa ela fica com medo de fracassar. Então ela vai de um extremo ao outro dentro do pensamento dela, né? E o medo do fracasso, seria interessante aqui nesse ponto você botar na sua cabeça uma coisa: você vai ter que entender os seus medos. Você vai ter que entender, cara. Você vai ter que fazer um exame de consciência aí, parar para pensar direitinho. E entender os seus medos é no sentido de encontrar as origens do seu medo. Encontrar qual que é a origem do seu medo. Então eu quero que você entenda que o medo, ele é o seu maior inimigo, né? E parte da origem desse medo, ele vem do ego. O ego é algo que alimenta o medo. E aquilo que nós já comentamos, já conversamos em algum vídeo aqui, que eu vou dar uma passada, né? O ego, ele, nesse sentido, né, que traz o medo, né? O ego, ele parte de uma visão exagerada sobre você mesmo, né? É o seu cérebro, ele dando uma noção exagerada de você sobre o quanto você é muito mais importante do que realmente é. O seu cérebro primitivo faz isso com você porque o risco de você tentar algo e tomar uma negativa, um julgamento, a rejeição, o risco para o cérebro, isso daí é muito importante. Você não correr esse risco lá no seu subconsciente. Porque antigamente, lá nas cavernas, a rejeição significava que você ia morrer. É isso, o julgamento, a rejeição, você ser rejeitado pelo grupo, significava morte no nosso cérebro primitivo. E esse chipzinho ainda tá lá. E ele se manifesta através do ego, né? O ego é isso daí, ele faz exatamente isso daí. Eu acho que nesse ponto aqui, o primeiro passo para a cura seria realmente você entender, fazer esse trabalho de entender a origem do medo, daquilo que te causa um certo pavor, né? Lembrando que esse vídeo aqui que eu tô tentando propor aqui para vocês é que eu quero que você encontre uma forma de você controlar o seu medo e você vai fazer as coisas mesmo que esteja com medo. Você vai dominar esse negócio. É igual eu estou indo fazer um lance que eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer, mas eu tô com medo mesmo, tô cagado nas calças, mas eu vou tomar o maior cuidado do mundo. E é isso. E eu sei que vai dar certo. Por quê? Porque eu tô tomando cuidado e tô fazendo com intenção. Lógico, talvez agora, assim, ou que entra numa segunda solução, já pensando na solução para um antídoto, numa cura, que é depois de você entender o seu medo, é você adquirir a confiança, né? Você desenvolver a confiança. Eu tenho essa confiança. Por isso que eu olho pro medo e encaro o medo, porque eu tenho a confiança. No meu caso, a minha confiança vem da preparação, que esse daí é o que você já pode começar a fazer aí, inclusive, que é o que vai te trazer confiança, é a preparação. E também no meu caso, eu sou privilegiado de estar cercado por pessoas tentando fazer a mesma coisa que eu. Então, esse nosso contato, isso que nós chamamos de a teia, né? Querendo ou não, torna mais seguro os nossos passos, né? Torna, pelo menos o meu passo, fica muito mais seguro, porque eu tenho com quem trocar ideia e fazer aquele, por esse caminho, qual que é a sua opinião? Putz, não sei o que. Lógico, eu tomo a decisão, mas é sempre interessante trocar uma ideia para que, assim, às vezes o outro lado tem um ponto de vista que esse ponto de vista pode te salvar, ou solucionar um problema, ou te livrar de um problema.
Eu adoro ouvir as pessoas, a verdade é essa, eu gosto mesmo, pode falar. E aquilo que é bom, eu levo realmente para frente, e aquilo que eu acredito que não vai servir, eu simplesmente me distraio, esqueço e deixo relevar. É exatamente esse o sentido desse canal. Eu venho aqui e trago minha experiência, o que eu tenho feito, para onde eu vou, para o que eu quero alcançar, o que eu tiro de experiência, e você que está me assistindo aí, você olha e fala assim, putz, não, isso aqui realmente vale a pena. Né? Então é isso. A minha confiança que eu tenho, ela vem no caso da preparação e vem também do meu círculo, da teia, certo? Mas para você aí que não tem um círculo social, pessoas que estejam fazendo a mesma coisa que você, foque na preparação. Foque na preparação. Mas aqui, ó, na preparação existe um detalhezinho interessante, que é o seguinte, que você pode correr um risco também na preparação, que é o quê? Você se preparar demais. E aí você só se prepara e não faz. Isso daqui é um risco também. Então, o que eu tenho pregado, pelo menos para a turma, eu tenho pregado para quem está em torno de mim, e para mim mesmo, é preparação mínima. Eu me preparo o mínimo suficiente para que aquilo ali faça sentido e eu consiga fazer. Certo? É o mínimo suficiente. Você imagina assim, eu vou fazer uma viagem para a Europa. Qual que é a preparação mínima suficiente? Pô, um dicionário de línguas e, sei lá, 10 cuecas. A preparação mínima para que você consiga fazer. É isso. É assim que funciona. E você, né, não ficar congelado. O problema aqui da preparação é que na preparação você vai se conectar com o seu medo e a junção dos dois aqui pode te paralisar. Isso é ruim também. Isso é ruim. Então o que é para ser a cura acaba virando outro problema para você. Você ficar preso só na preparação. Certo? Então aqui para finalizar, né, sobre confiança, a confiança ela vai te dar esse poder. O poder de fazer as coisas mesmo com medo. É isso, ela vai te dar o poder de fazer as coisas mesmo com medo, certo? E tem até um ponto interessante que um amigo meu sempre fala pra mim, né? Que é, cara, essa frase aqui, ele sempre fala e eu falo assim, cara, faz muito sentido isso aí, eu vou passar pra vocês aí, certo? Do outro lado. Ele sempre comenta comigo o seguinte, ele fala, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Que é isso daí, é o medo de perder tira a vontade de ganhar, é você ficar paralisado, né? E aí é pior ainda, o ficar paralisado é pior ainda, porque se você está paralisado significa que alguém está fazendo, né? Mesmo sem medo nenhum, e está fazendo de qualquer jeito e já está avançando muito na frente de você aí, que está paralisado, certo? Então não paralise. Então já chegando para o fim deste vídeo aqui, me deseje sorte aí, ó, porque realmente o desafio vai ser interessantíssimo. Para você que chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal aí, se você ainda não é inscrito, para mais conversas assim. Se você ainda não me conhece, né, você, nunca viu um vídeo desse maluco aí, quem é esse maluco? Eu sou Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e aqui é o canal que a gente está estudando essa planta maravilhosa chamada erva mate, e eu estou documentando toda a minha jornada do generalista ao especialista em erva mate. E aqui, conforme eu vou documentando, eu vou trazendo todo o meu caminho, tudo que eu tenho feito e tudo que os resultados que eu tenho colhido em campo. E ao colher esses resultados, esses dados aqui, eu trago para vocês, compartilho com vocês, e aí você olha e fala assim, isso daí serve para mim, isso aí realmente eu posso utilizar para minha vida. Ou, isso aí não serve de nada, então simplesmente você ignora, certo? Então, se inscreve no canal aí, novamente, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que ela tem medo de sair de fazer as coisas, ela tá um pouquinho aqui travada para fazer as coisas, ou ela se prepara demais e não tira nada do papel. Manda esse vídeo para essa pessoa porque ela vai entender o que é que eu tô falando.
E é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Valeu, falou, tchau!